Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco com a bênção dos palhos na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom sábado a você. Festa dos dois apóstolos de Roma. Celebramos conjuntamente duas figuras muito diferentes, disse em 2020 Papa Francisco. Pedro era um pescador que passava os dias entre os remos e as redes. Paulo, um fariseu culto que ensinava nas sinagogas. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Canto de entrada. Quando saíram em missão, Pedro dirigiu-se aos judeus, Paulo aos pagãos. E quando se cruzaram os seus caminhos, discutiram animadamente, como Paulo não tem vergonha de contar numa carta aos Gálatas. Enfim, eram duas pessoas muito diferentes, mas sentiam-se irmãos, como numa família unida, onde muitas vezes se discute, mas sem deixar de se amarem. Contudo, a familiaridade que os unia não provinha de inclinações naturais, mas do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas sim amar. É Ele que nos une, sem nos uniformizar. Nos une nas diferenças. Como o Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovadas. Há sempre quem destrua a unidade e quem apague a profecia. Mas o Senhor acredita em nós e pede-te: queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na terra? Deixemo-nos provocar por Jesus e ganhemos a coragem de lhe dizer: sim, eu quero. Papa Francisco abençoou o palio durante a celebração, palio que será entregue a 42 novos arcebispos, dentre os quais 5 brasileiros.
o arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Lamede Paixão, arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, o arcebispo de Maceió, Dom Carlos Alberto Breis Pereira, e o arcebispo de Cascavel, Dom José Mário Agnonese. Recebe também de Portugal Dom Rui Manuel Souza Valério, patriarca de Lisboa. Recebe também hoje o palio. O palio, como dissemos, será entregue depois nas respectivas arquidioceses pelo núncio apostólico. Por que isso? O Papa Francisco muda um pouco a dinâmica para que também a comunidade, os fiéis, possam participar deste momento importante para a vida da Igreja. Cardeal Ré, decano do Colégio Cardinalício, vai presidir a cerimônia no altar. Neste momento, incensa o altar do sacrifício sob um baldaquino de Bernini que está completamente coberto. Estão sendo feitos trabalhos de reestruturação, de renovação, vamos dizer também, né? Para que se apresente também para o grande jubileu de 2025, uma forma esplêndida dentro da grande Basílica de São Pedro. Portanto, são 42 os arcebispos presentes hoje na grande Basílica de São Pedro. Serão 42 pálios que o Santo Padre abençoa e que serão entregues depois, recordamos, nas respectivas arquidioceses. Os pálios que foram colocados no final da tarde de ontem diante do túmulo de Pedro. Agora os diáconos vão até a parte inferior da Basílica para trazer então em procissão esses pálios que, recordamos, a lã confeccionada com a qual se confecciona esses pálios são abençoados todos os anos na festa de Santa Inês, portanto 21 de janeiro. Depois desse 29 de junho, durante a solenidade de São Pedro e São Paulo, presidida pelo Papa, eles são abençoados e serão entregues depois nas respectivas arquidioceses pelo núncio apostólico, na cerimônia da qual toda a comunidade estará presente. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pax vobis. E o Papa dá início, então, à Santa Missa. E o ato penitencial, mas sempre com o olhar para a apresentação dos metropolitas. Os diáconos retiram do túmulo de Pedro esse momento, recordando que esses pálios são trazidos recordamos que são trazidos então para a presença do Santo Padre, que durante agora a celebração serão abençoados pelo Santo Padre. Recordamos, são 42 arcebispos. Como dissemos, os pálios foram colocados na tarde de ontem diante do túmulo de Pedro. E agora são trazidos então para a parte superior da Basílica. Palio, derivado do latim pallium, que é um manto de lã. Reverendíssimos padres arcebispos aqui presentes, com profundo respeito e obediência à vossa santidade e à sé apostólica, pedem humildemente que a vossa santidade conceda a eles o palio,
junto com a confissão do bem-aventurado Pedro, como sinal da autoridade pela qual o metropolita, em comunhão com a Igreja de Roma, está legitimamente investido em sua província eclesiástica. Os palhos abençoados hoje por vossa santidade serão impostos pelo representante pontifício a todos os arcebispos metropolitanos nomeados durante o último ano, a cada um na própria Igreja Metropolitana. Os arcebispos aqui presentes pronunciarão agora diante de vossa santidade a prescrita fórmula de juramento. Teremos então agora a fórmula de juramento, que será então: eu, Protasius Rugambwa, arcebispo, serei sempre fiel e obediente ao Beato Pedro Apóstolo, à Santa Apostólica Igreja de Roma, a ti, Sumo Pontífice, e aos teus legítimos sucessores. Assim me ajude Deus Todo-Poderoso. Portanto, o juramento feito por todos, Cardeal Protasius Rugambwa, arcebispo de Tabora, na Tanzânia. E agora teremos então a bênção dos palhos, que são levados até a presença do Papa Francisco. Depois da fórmula de juramento, então, a bênção dos palhos. Deus, Pastor Aeterno Animarum, queas ovium nomine designatas per Iesum Christum Filium Ó Deus, Pastor eterno das almas, que as chamasses por meio de teu Filho Jesus Cristo, com o nome de ovelhas do rebanho, e as confiastes ao governo sob a imagem do bom pastor, ao bem-aventurado Pedro Apóstolo e a seus sucessores, infundi pelo nosso ministério a graça da tua bênção sobre esses palhos, símbolos do cuidado pastoral. Acolhe, benigno, a oração que humildemente te dirigimos e concede, pelos méritos e intercessão dos apóstolos, àqueles que, pelo teu dom, carregarão esses palhos, serem reconhecidos como pastores de teu rebanho e de traduzirem com a vida o que o nome significa. Tomem sobre si mesmos o jugo evangélico colocado sobre suas costas, e que seja para eles tão leve e suave que possam se antecipar aos demais no caminho de teus mandamentos, com o testemunho de uma fidelidade perseverante, a fim de merecerem ser introduzidos nos pastos eternos do teu reino. Por Cristo nosso Senhor. E agora o canto do Kyrie.
canto do Glória. Oremos. Oremos a oração da coleta. Deus, que usia venerandam Sant'Anco e Letizia in apostolorum Petri e Paulo. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. Os apóstolos, como testemunhas de Cristo, são para nós exemplos daqueles que colocaram em prática a palavra de Deus. E vamos ouvir então as leituras de hoje.
Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos será feita em inglês. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Angel next said, Wrap your cloak around you and follow me. Peter followed him, Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como resposta a essa primeira leitura, o Salmo responsorial número 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem.
esaltiamo insieme il suo nome. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Será feita em espanhol. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser Caríssimo. sacrificado. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la.
diácono recebe incumbência de proclamar o Evangelho. Leva o Sagrado Livro em procissão até o ambão, onde irá proclamar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho será proclamado em italiano. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos preparamos agora para a homilia do Papa Francisco, na Santa Missa, com a bênção dos palhos para os novos arcebispos metropolitanos, na solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Guardiamo ai due apostoli Pietro e Paolo.
Fixemos o nosso olhar nos dois apóstolos, Pedro e Paulo. O pescador da Galileia, que Jesus fez pescador de homens, o fariseu, perseguidor da igreja, transformado pela graça em evangelizador dos gentios. Lasciamoci ispirare dalla loro storia, dallo zelo apostolico che ha segnato il cammino della loro vita. O fariseu, perseguidor da igreja, transformado pela graça em evangelizador dos gentios. E à luz da palavra de Deus, deixemos-nos inspirar pelas suas histórias e pelo zelo apostólico que marcou o caminho das suas vidas. Ao encontrarem o Senhor, fizeram uma verdadeira experiência pascal. Foram libertados e abriram-se diante deles as portas de uma vida nova. Irmãos e irmãs, nas vésperas do ano jubilar, detenhamos-nos precisamente na imagem da porta. Com efeito, o jubileu será um tempo de graça no qual abriremos a porta santa para que todos possam atravessar o limiar daquele santuário vivo que é Jesus, e nele experimentar o amor de Deus que revigora a esperança e renova a alegria. Também na história de Pedro e Paulo há portas que se abrem. Meditemos sobre isso. A primeira leitura contou-nos o acontecimento da libertação de Pedro da prisão. Essa narrativa tem muitas imagens que nos recordam a experiência da Páscoa. O episódio ocorre durante a festa dos ázimos. Herodes recorda a figura do faraó do Egito. A libertação tem lugar de noite, como aconteceu com os israelitas. O anjo dá a Pedro as mesmas instruções que foram dadas a Israel. Levanta-te depressa, põe o cinto, calça as sandálias. Portanto, o que nos é narrado é um novo êxodo. Um novo êxodo. Deus liberta a sua igreja, o seu povo acorrentado, e mostra-se mais uma vez como o Deus da misericórdia, que sustenta o seu caminho. Naquela noite de libertação, a princípio abrem-se milagrosamente as portas da prisão. Depois disse de Pedro e do anjo que o acompanha que eles estão diante da porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Não são eles que abrem a porta. É Deus que abre as portas. É Ele que liberta e abre os caminhos. A Pedro, como vimos no Evangelho, Jesus tinha confiado as chaves do reino, mas ele experimenta que é o Senhor quem abre primeiro as portas. Ele vai sempre à nossa frente. É curioso. As portas da prisão estão abertas pela força do Senhor. Mas ele fez isso para entrar na comunidade cristã. Aquele que está à porta pensa que é um fantasma. Quantas vezes as comunidades não aprendem essa sabedoria? Também o caminho do apóstolo é também, sobretudo, uma experiência pascal. Efetivamente, primeiro ele é transformado pelo ressuscitado no caminho de Damasco e depois na contemplação contínua de Cristo crucificado. Descobre a graça da fraqueza. Quando somos fracos, afirmo, é então que somos realmente fortes, porque já não nos apegamos a nós mesmos, mas a Cristo. Afferrato dal Signore e crocifisso con Lui, Paulo scrive: non vivo più io. Alcançados pelo Senhor e crucificado com Ele, Paulo escreve: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O objetivo de tudo isso, porém, não é uma religiosidade intimista e consoladora. Pelo contrário, o encontro com o Senhor
acende na vida de Paulo o zelo pela evangelização. Al contrario, l'incontro con il Signore accende nella vita di Paolo lo zelo per la sua evangelizzazione. Como vimos na segunda leitura, no fim da sua vida, ele declara: o Senhor esteve comigo e deu-me forças, a fim de que eu, aqui, por meu intermédio, o anúncio fosse plenamente proclamado e todos os gentios o escutassem. Precisamente para contar como o Senhor lhe deu tantas oportunidades de anunciar o Evangelho, Paulo recorre à imagem das portas abertas. Sobre a sua chegada a Antioquia, juntamente com Barnabé, disse que, assim que chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera com eles, e como abrira aos pagãos a porta da fé. Abriu aos pagãos a porta da fé. Do mesmo modo, dirigindo-se à comunidade de Corinto, diz: abriu-se ali uma porta larga e propícia. E escrevendo aos Colossenses, exorta-os assim: orai também por nós, para que Deus abra uma porta à nossa pregação, a fim de que eu anuncie o mistério de Cristo. Irmãos e irmãs, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, fizeram esta experiência de graça. Tocaram a obra de Deus com a mão, que lhes abriu as portas de sua prisão interior e também das prisões reais, onde estavam encerrados por causa do Evangelho. E abriu-lhes igualmente as portas da evangelização, para que pudessem experimentar a alegria do encontro com os irmãos e irmãs das comunidades nascentes e levar a todos a esperança do Evangelho. E assim, quando nos preparamos para abrir a porta santa, essa é também uma mensagem para todos nós. Irmãos e irmãs, os arcebispos metropolitanos nomeados durante o último ano receberam o palio. Em comunhão com Pedro e seguindo o exemplo de Cristo, porta das ovelhas, são chamados a ser pastores zelosos que abrem as portas do Evangelho e que, com seu ministério, ajudam a construir uma igreja e uma sociedade de portas abertas. Gostaria de dar também uma saudação fraterna à delegação do Patriarcado Ecumênico. Obrigado por terem vindo manifestar o desejo comum da plena comunhão entre as nossas igrejas. Envio um sentido e cordial saudação ao meu irmão, caro irmão Bartolomeu. Que os santos Pedro e Paulo nos ajudem a abrir a porta da nossa vida ao Senhor Jesus. Que eles intercedam por nós, pela cidade de Roma e pelo mundo inteiro. Amém. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, na celebração eucarística que estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro. Fixemos o nosso olhar nos dois apóstolos, Pedro e Paulo, o pescador da Galileia, que Jesus fez pescador de homens, o fariseu perseguidor da igreja, transformado pela graça em evangelizador dos gentios. Recordava Papa Francisco no início da sua homilia. E à luz da palavra de Deus, então, deixemo-nos inspirar
pelas suas histórias, pelo zelo apostólico que marcou o caminho das suas vidas. É o pedido de Francisco. Ao encontrarem o Senhor, fizeram uma verdadeira experiência pascal. Foram libertados e abriram-se diante deles as portas de uma vida nova. E agora, a nossa profissão de fé. O credo.
Fratelli e sorelle, Oração dos fiéis, irmãos e irmãs, louvando Deus pelo testemunho de fé do apóstolo Pedro e pela missão aos povos do apóstolo Paulo, apresentamos ao Pai as nossas súplicas pela Igreja dispersa em todo o mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos. Rezemos pela Santa Igreja de Deus. Será a primeira em chinês. Deus providente, fazei que a vossa Igreja, fundada sobre a sólida rocha do apóstolo Pedro, continue a viver o Evangelho com coragem e coerência. Rezemos pelo Papa. Será feita agora a intenção em francês. Pastor bom, fazei que o nosso Papa Francisco possa guiar a Igreja com passo seguro nos caminhos do anúncio do reino e da caridade de Cristo. Rezemos pelos arcebispos metropolitas, em alemão. Pai de misericórdia, fazei que os novos metropolitas, em comunhão com os sucessores de Pedro, sejam, para eles, igrejas mestres da fé e testemunhas do amor. Rezemos por todos os povos da terra. A intenção será feita em português. Deus da salvação, fazei que os povos da terra, promovendo a reconciliação e a verdadeira fraternidade, ponham fim às guerras e respeitem a dignidade de cada pessoa. Última intenção, em tcheco, rezemos por todas as comunidades cristãs. Senhor da vida e da história, fazei que os discípulos do Teu Filho, convocados à mesa da palavra e da Eucaristia, sejam regenerados e reforçados na fé. Ó Deus, que estabelecesses os santos apóstolos Pedro e Paulo como colunas e fundamento da Tua Igreja, acolhe as nossas invocações e concedei também a nós a alegria de divulgar o Evangelho com a força do Teu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor. E passamos agora para a liturgia eucarística. Alguns fiéis levam ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício e o canto do ofertório. Teu nome quero recordar para todas as gerações. Estamos transmitindo ao vivo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa com a bênção dos palhos para os novos arcebispos metropolitanos, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, na presença da delegação do Patriarcado de Constantinopla, Sua Eminência Emanuel, metropolita de Calcedônia, Sua Eminência Natanael, metropolita ortodoxo de Chicago, e do reverendo Oikamenois Amanatidis, que é um diácono patriarcal, acompanhados pelo cardeal Kurt Koch, que é o prefeito do Dicastério para a Unidade dos Cristãos.
5 arcebispos brasileiros recebem o palio neste sábado. O arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, o arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, o arcebispo de Maceió, Dom Carlos Alberto Breis Pereira, e o arcebispo de Cascavel, no Paraná, Dom José Mário Scalon Agnonese. Serei sempre fiel e obediente ao bem-aventurado apóstolo Pedro, à Santa e Apostólica Igreja de Roma, a ti, Sumo Pontífice, e a teus legítimos sucessores. Assim me ajude Deus Onipotente. Esse o juramento feito nesta manhã pelos arcebispos metropolitanos nomeados durante o ano, e a quem o Papa Francisco entregará o palio, parlamento litúrgico, símbolo da comunhão com a Igreja de Roma. O rito, recordamos, de colocação do palio será nas respectivas arquidioceses, através do núncio apostólico. O Papa hoje abençoa esses pálios que serão entregues, então, aos novos arcebispos. 42 arcebispos metropolitanos que pediram para receber o palio e aos quais, recordamos, será imposto na própria sede pelo núncio apostólico local. Celebrante no altar é o cardeal Ré, decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Ré. Cardeal Ré incensa o altar do sacrifício. Nessa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o Papa, que preside a celebração eucarística, abençoou os pálios. O palio, que é o sinal de unidade com Pedro, que recorda a missão do pastor que dá a vida pelo rebanho. Na sua homilia em 2021, Francisco recordava observar de perto Pedro e Paulo, duas testemunhas da fé, pois no centro da sua história não está a própria destreza, mas o encontro com Cristo que lhes mudou a vida. Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram libertados. E do que os apóstolos foram libertados? Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido. Isso verificou-se graças ao amor incondicional de Jesus.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ostiam Domine, Oração sobre as oferendas. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagrados e volva para nós ao nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Coração ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Ecclesiam primitivam ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra a mesma veneração. Recebem hoje. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar. E cantamos. Vere Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagrados, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos
o corpo de Cristo. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens caricem et tibi gratias agens benedixit, dedico discipulis suis dicens. Accipit et vivite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur Domine. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Cardeal Protase, que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos, Pedro e Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Haec hostia nostrae reconciliationis proficiat, quesumus Domine. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo, Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e outros ministros, e o povo por vós redimido. Propitius, omnes filius tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, frates nostros effunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc século transierunt, in regnum tuum. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Per omnia saecula saeculorum.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Momento do abraço da paz. E desejamos a cada um de vocês que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com suas famílias. Paz do Cristo ressuscitado. Papa que agora saúda, responsável pela delegação do Patriarcado de Constantinopla, Sua Eminência Emanuel, Metropolita de Calcedônia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna.
tem início a distribuição da comunhão e o canto de comunhão. Tu és Pedro. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Os arcebispos recebem hoje o pálio, que vem do latim pallium, que é um manto de lã, uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo em uma faixa de pano de lã branca, que é colocada sobre os ombros dos arcebispos. E serão impostos nas suas respectivas arquidioceses pelo núncio apostólico. Esse pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. E dessa forma podemos dizer que o pálio é o símbolo da missão pastoral do bispo. O pálio é também a prerrogativa dos arcebispos metropolitanos como símbolo de jurisdição em comunhão com a Santa Sé. Uma curiosidade, originalmente o pálio era o manto usado pelos filósofos na arte paleocristã. Eram pintados nesse manto Jesus e os apóstolos. E essa prática foi posteriormente adotada também pela Igreja Cristã com um uso semelhante ao do homoforion, ou seja, uma tira de pano muito larga, muito mais larga do que o pálio, atualmente usada pelos bispos ortodoxos e pelos bispos católicos orientais de rito bizantino. O pálio era originalmente uma única tira de pano enrolada nos ombros e caída no peito na altura do ombro esquerdo. Nos primeiros séculos do cristianismo foi trazido por todos os bispos. Podemos ver isso nas iconografias que representam os primeiros bispos e santos, como Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia, outros ainda. O primeiro caso conhecido de imposição do pálio a um bispo remonta ao ano de 513. Portanto, mais de 1500 anos atrás, quando o Papa Símaco concedeu o pálio a São Cesário, que era bispo de Arles. A partir do século IX, reduziu-se ao formato atual de uma espécie de um Y, com as duas extremidades descendo abaixo do pescoço até o meio do peito e nas costas, e se tornando então a marca registrada, se assim podemos dizer, dos arcebispos metropolitanos que o obtiveram do Papa.
Papa João Paulo II, por ocasião da noite de Natal de 1999, na abertura então do jubileu do ano 2000, ele usou um homoforion, não com cruzes pretas, mas com cruzes vermelhas. 2 cordeiros cuja lã é destinada no ano anterior são criados pelos monges trapistas da abadia de Trefontane, aqui em Roma. E desde 1644 são abençoados pelo abade-geral dos cônegos lateranenses na via momentânea no complexo monumental de Santa Inês, que é fora dos muros, o dia em que se faz memória da santa, recordamos 21 de janeiro. Depois são trazidos ao Papa, ao Palácio Apostólico. O palio é tecido, costurado pelas freiras de clausura do convento romano de Santa Cecília, em Trastevere. Então os palhos são colocados na Basílica de São Pedro, aqui em Roma, aos pés do altar da Confissão, né, próximo ao túmulo do apóstolo Pedro, como vimos no início da celebração, onde foram retirados. O palio, em sua forma atual, é uma faixa estreita de tecido, com cerca de 5 centímetros de largura, tecida em lã branca, curvada no meio para poder então repousar sobre os ombros acima da casula, e com 2 abas pretas penduradas na frente e atrás, de modo que, visto tanto da frente quanto atrás, a vestimenta lembra então como se fosse um Y, decorada com 6 cruzes negras de seda, que lembram as feridas de Cristo, uma em cada cauda e 4 na curvatura, e é cortado na frente e atrás, com 3 alfinetes de gema aciculada em forma de alfinete. Essas 2 características parecem ser uma lembrança dos momentos em que o palio era um simples lenço duplo dobrado e pregado com um alfinete no ombro esquerdo. Vemos a imagem de Pedro dentro da grande basílica de São Pedro, dedicada a ele, vestido à festa, hoje podemos dizer. Solenidade dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. No Brasil, nós vamos celebrar amanhã, domingo, mas a memória dos apóstolos começa a ser já preparada na sexta-feira, aqui no Vaticano, com os funcionários do Estado do Vaticano que participam, inclusive, de uma missa na Basílica de São Pedro. Ontem à noite tivemos a vigília diocesana de oração. Antigamente julgava-se que o martírio dos 2 apóstolos tinha ocorrido no mesmo dia e ano, e por isso a data que comemoramos hoje. Porém, o martírio de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes, com São Pedro crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana e São Paulo decapitado nas chamadas 3 fontes, mas não há certeza quanto ao dia nem quanto ao ano desses martírios. Oração após a comunhão, oremos. Perfeitos por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja que, preservando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. Agora, a conclusão com a bênção final, a solene bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Benedicat vos omnipotens Deus, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por
fundamento àquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo nossos novos irmãos. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e o outro pela espada. A bênção final agora, o Papa convida a estar ao seu lado também a delegação de Constantinopla. Et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Missa est. Vamos em paz. A missa terminou. E que o Senhor nos acompanhe. Vamos em paz e vamos anunciar o Evangelho do Senhor. A conclusão, o Salve Rainha, antífona mariana. Recordando o Papa Francisco nas suas palavras na homilia, fixemos o nosso olhar nos dois apóstolos, Pedro e Paulo. E agora, cada um dos novos arcebispos recebem da mão do Santo Padre o palio que será imposto depois pelo Núncio Apostólico nas respectivas arquidioceses. No Brasil nós temos Dom João Santos Cardoso, arcebispo de Natal. Temos Dom Rui Manuel Souza Valério, patriarca de Lisboa, Portugal. Temos ainda Dom Gregório Lameira Paixão, arcebispo de Fortaleza. Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Aracaju. Dom Carlos Alberto Reis
Pereira, arcebispo de Maceió, Dom José Mário Scalon, arcebispo de Cascavel, Paraná. São os arcebispos que hoje recebem o pálio. O Papa usava nas suas palavras durante a homilia, à luz da palavra de Deus, deixemos-nos inspirar pelas histórias desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, pelo zelo apostólico que marcou o caminho das suas vidas, que fizeram uma experiência, uma verdadeira experiência pascal. Foram libertados e abriram-se diante deles as portas de uma vida nova. E o Papa, então, recordando que estamos nas vésperas do ano jubilar, vamos nos deter, então, na imagem da porta. Com efeito, o jubileu será um tempo de graça, na qual abriremos a porta santa para que todos possam atravessar o limiar daquele santuário vivo que é Jesus. E nele experimentar o amor de Deus que revigora a esperança e renova a alegria. E também na história de Pedro e Paulo, há portas que se abrem. Recordando a primeira leitura, o acontecimento da libertação de Pedro na prisão. Muitas imagens que nos recordam a experiência da Páscoa. O Papa recorda que o episódio se verifica durante a festa dos ázimos. Herodes recorda a figura do faraó do Egito, a libertação, né? Tem lugar de noite, como aconteceu com os israelitas. O anjo dá a Pedro as mesmas instruções: levanta-te depressa, põe o cinto, calça, sandálias. Portanto, o que nos é narrado e o Papa usa é um novo êxodo. Deus liberta a sua igreja, o seu povo acorrentado. Mostra-se mais uma vez como o Deus da misericórdia que sustenta o seu caminho. E naquela noite, então, de libertação, a princípio abrem-se milagrosamente as portas da prisão. E depois, disse de Pedro e do anjo que o acompanha que eles estão diante da porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Não são eles que abrem a porta. Ela abre-se por si mesma. É Deus que abre as portas. É Ele quem liberta e abre caminhos. A Pedro Jesus tinha confiado as chaves do reino. Mas ele experimenta que é o Senhor quem abre primeiro as portas. Ele é que vai sempre à nossa frente. E o caminho também do apóstolo Paulo é, sobretudo, uma experiência pascal. Efetivamente, primeiro ele é transformado pelo ressuscitado no caminho de Damasco. E depois, na contemplação contínua de Cristo crucificado. É ali que ele descobre a graça da fraqueza. Quando somos fracos, é então que somos realmente fortes, porque já não nos apegamos a nós mesmos, mas sim a Cristo. E alcançado pelo Senhor e crucificado com Ele, escreve Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O objetivo é tudo isso, disse Francisco. Porém, não é uma religiosidade intimista, consoladora. Pelo contrário, o encontro com o Senhor acende na vida de Paulo o zelo pela evangelização. Como a gente ouviu na segunda leitura, no fim da sua vida, Paulo declara: o Senhor esteve comigo e deu-me forças, a fim de que, por meu intermédio, o anúncio fosse plenamente proclamado e todos os gentios o escutassem. Precisamente para contar como o Senhor lhe deu tantas oportunidades de anunciar o Evangelho, que Paulo então recorre à imagem
das portas abertas. Sobre a sua chegada em Antioquia, juntamente com Barnabé, diz que assim que chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos pagãos a porta da fé. Também a comunidade de Corinto diz, abriu-se ali uma porta larga e propícia. Aos colossenses se exorta, orai também por nós, para que Deus abra uma porta à nossa pregação, a fim de que eu anuncie o mistério de Cristo. Paulo que pede a oração. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, fizeram a experiência da graça. Tocaram a obra de Deus que lhes abriu as portas da sua prisão interior e também das prisões reais onde estavam encerrados por causa do Evangelho. E abriu-lhes igualmente as portas da evangelização para que pudessem experimentar nada mais, nada menos do que a alegria do encontro. Daquele encontro com os irmãos e irmãs das comunidades então nascentes e levar a todos a esperança do Evangelho. Estamos concluindo a transmissão diretamente da Basílica de São Pedro, nessa solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Recordando que hoje também é o dia do Papa, da caridade do Papa, do óbolo de São Pedro, que nas nossas igrejas em todo o Brasil será recolhido neste domingo. As obras de caridade do nosso Papa. Agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco através das nossas redes sociais, através das nossas televisões em todo o Brasil que estiveram conosco. Desejando a vocês um bom sábado, boa festividade hoje, né? A você que esteve conosco através do rádio, da nossa rádio web, através do nosso portal Vaticaneus. Um bom sábado a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.